Boa noite, estamos aqui começando mais uma live do Sechá. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2022. Hoje nós vamos ter aqui uma presença de um casal ilustre, Norberto e Catiele Fischer. Estou aqui acertando o enquadramento, já vi que o João entrou, o João que vai estar hoje especialmente dando aí uma atenção maior aos comentários que eu não consigo muitas vezes lendo. Boa noite, Sanzinha, sempre aqui, que ótimo, saudades. Mais um pouquinho tiramos a Catiele, mas enquanto isso, vamos falar do dia de hoje. Pera, antes aí o João já me deu um toque. Vocês estão me ouvindo bem? Se tiver, faz um joinha, que aí eu não preciso mais perguntar de novo. O João Catiele já está na live, João? Aonde? Se estiverem ouvindo, dão um joinha. Boa noite. Obrigado. É para estar chamando ou ela vai mandar o convite, João? Chama ela. Tá, João, não é tão fácil assim não. Olha aqui, vem cá me ajudar, João, por favor. Essa daqui? Vamos ver se vai dar. Tá aqui, ó. Ela já mandou. Prontinho. Que bom que vocês estão me ouvindo bem. Catiele já deve estar entrando junto com o Norberto. Olá! Espera que eu tô sem testa agora. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Bem. Tudo. Bem, primeiro, em meu nome, em nome do Sechá, queria agradecer demais a disponibilidade de vocês para essa conversa. É um prazer e um orgulho muito grande ter vocês hoje como convidado nosso aqui do Sechá. Muito obrigado, tá? Imagina, Pedro, a gente agradece o convite. Nós nos sentimos honrados em poder fazer parte desse projeto tão lindo que é esse seu. Muito obrigado, viu? Então, vamos falar um pouquinho de quem são, né, esse casal que está aqui hoje, a Catiele e o Norberto. O Norberto é um mineiro de Teófilo Otoni, né, foi bacharel em informática pela PUC do Rio Grande do Sul. Se eu falar alguma coisa de errado, vocês me corrijam, tá? Eu tô assustado. Da onde você tem essas informações todas aí? Eu passei. Mestrado em engenharia de produção. Mas eu não peguei com o João isso não, viu? Eu já tinha feito minha lição de casa, tá? Bacharel em informática pela PUC do Rio Grande do Sul. Mestrado em engenharia de produção, em ênfase em sistemas estratégicos pela Universidade Federal de Santa Catarina. E se já não tivesse bom, fazendo aí um doutorado em comportamento organizacional, é assim que fala? Isso. Professor universitário, consultor de empresas. Você foi ou ainda é diretor de relacionamento da Hempsmed? Eu fui. Já faz uns 6 anos que eu me desliguei. Eu peguei, sabe onde tudo isso está como você sendo ainda? No Sou Cidadão, que é um instituto, né, que Sou Humano, né, Sou Cidadão, Sou Humano, que é um instituto, né, que o Norberto fez, que mexe com uma coisa muito bacana, que é a inteligência comportamental. Achei esse conceito fundamental. Mas o Norberto... Esse é um grande desafio, né? Porque hoje em dia, com o advento das redes sociais, as pessoas estão cheias de segredos e técnicas para ter sucesso na vida. E não é bem assim, né? Então, a proposta lá desse projeto é que, através de métodos, técnicas e ferramentas, você possa se conhecer, viver melhor a sua vida no dia a dia, como ela é, sem ficar buscando esses sonhos malucos. É um trabalho bem interessante. A gente já começou há alguns anos e está com bons resultados já. E acho isso muito bacana, né? Porque quando você acaba conhecendo as suas habilidades e suas limitações, você consegue estar em posições onde você vai conseguir
ter um resultado melhor. Parabéns pela iniciativa, estava dando uma olhada ali no Sou Humano, achei muito bacana e achei esse conceito para os dias atuais algo muito moderno, né? Mas quando se fala em inovação, coisa moderna, disruptura, a gente está falando aí da família Fischer, né? Porque vocês fizeram tudo isso. Deixa eu ver aqui, mais a Catiele Bortoli Fischer. Da Catiele é mais difícil da gente conseguir informações, ela é natural de Barra da Garça, no Mato Grosso. Você foi com 16 anos de idade para Brasília, mas você foi sozinho ou com a família? Eu voltei, meus pais já estavam aqui, né? Eles moravam na fazenda. Eu saí de casa com 15 anos, fui morar no Mato Grosso de novo. E depois voltei para Brasília. Não, fui com 14, voltei para Brasília com 15. E vim morar com a minha irmã. E aí você vai trabalhar no Senado, né? Você etiquetava jornais no Senado. Nossa, mas você cavocou mesmo, hein? Cavoquei. A minha função... Uma técnica maravilhosa. Porque, assim, o bacana disso é que a gente vê o quê, né? E isso vai se refletir em outros momentos da sua vida. Você nunca foi acomodada, né? Você nunca deixou que as coisas se resolvessem sozinha, né? Você ia lá e você vai lá e faz. Com 16 anos, você já arrumou emprego no Senado, você já trabalhava, já tinha responsabilidades, né? Eu trabalhava, meu primeiro emprego, na verdade, uns 13, 14 anos, que eu dirigia trator com meu pai. Você dirigia trator? Eu arava as terras. Meu pai. Isso daí eu não consegui descobrir, tá? E isso daí, entendeu? Falhou. Isso não tem registro. Tô vendo que não tem. Eu era de roça. A minha família é toda de roça, né? Então, assim, a gente aprendeu desde pequeno a pôr a mão na massa. Né? Então, assim, e isso é uma coisa... O emprego mesmo foi ele. Remunerado, meu pai me pagava, juro pra você. Não, tá certo, era um trabalho, né? E a gente vai falar... Mas era difícil. Um pouco disso daqui a pouco. Aí, né, o Wilson Lessa falando, essa mulher é um trator, realmente. Tem uma frase, né, depois eu vou explicar o porquê, né, de Chico Xavier, que fala assim, oração de mãe arromba a porta do céu. Eu conheço algumas mães que arrombaram a porta do céu, do Senado, do Supremo Tribunal, do Congresso e por aí vai indo, né? Vai. Mas, apesar de tudo isso, né, a Catiela, ela fala assim, não, o meu papel é ser mãe da Júlia e da Anne. Né, que eu acho que realmente, Pedro, assim, Eu era, no final, eu fui paisagista, né? Eu fiz o curso de paisagismo e eu fazia os meus projetos e tal. Tava bem, né? Com uma carreira boa. Tava até indo bem, mas fazendo um nomezinho já, só que aí decidimos ter os filhos, né? E nasceu a Júlia, tranquilo, e aí depois nasceu a Anne. Só que quando a gente percebeu que a Anne tinha as suas limitações, aí a gente optou, né? Sentar, aquela velha conversa, né? Senta no pé da cama e fala, vamos trocar uma ideia aqui, o que a gente vai fazer da vida agora. Não, e foi assim. E foi perfeito. E foi perfeito a sua opção. Desculpe te cortar. Pode terminar, desculpa. Daí, assim, quando você tem uma situação dessa, que é realmente inesperado, sabe, Paulo? Pedro, a gente não tem um sonho assim, meu sonho é ser mãe de uma criança especial. Não é. Não é. Então, quando essa situação apareceu nas nossas vidas, foi um baque muito grande, assim, porque ninguém pensa, quando a gente está grávida, que a pessoa fala assim, que venha com saúde, na verdade, Pedro, a gente fala da boca para fora. Né? Pelo menos eu falava, assim, sabe? Era meio que uma frase de efeito. Então, e aí deu a situação da Anne que a gente ficou assim, meio bobo, a gente fica meio besta, sabe? Meio anestesiado. Cara, não pode ser. Aí você entra na fase de negação. Fala, não é. É que nem o luto, sabe, Pedro? O luto tem 7 fases, se não me engano. Tem a fase da negação, depois vem a aceitação, depois vem a revolta, depois vem a aceitação. Então, assim, a questão da Anne, quando a Anne chegou, foi mais ou menos assim. A gente ficou meio incrédulo a princípio, depois eu fiquei muito revoltada. O Espiritismo me ajudou muito nessa parte aí, Chico Xavier me ajudou muito. E aí depois vem a parte da aceitação, né? É lógico que os anos vão passando, você tem uma montanha-russa emocional com
com essas situações de família, né, e de crianças especiais. Mas aí eu parei o que eu fazia, parei a minha vida para me dedicar realmente a elas. Aí hoje eu sou Uber, Uber de filho, cozinheira, enfermeira, psicóloga. Às Além de vezes ser uma esposo também. A inspiração, esposa. além de ser uma Ai, Maria da inspiração Penha, para milhões de desculpa. mães. É o Mário da Penha esse, né? Mas aí É. nasceu a Júlia, puta, legal. Aí veio a Anne, né? Mais ou menos assim, pelo que eu andei pesquisando, e até um pouco do que a gente conversou outras vezes, quando vocês estiveram aqui nos 5 anos do Ilegal, lá no Cívico, você percebeu que a Anne tinha alguma coisa, com mais ou menos 45 dias, que parecia que ela dava como se fosse uns sustinhos. Não foi essa a impressão que você teve? O que que era? Quando ela nasceu, Olha. na verdade, quando ela nasceu, Pedro, como a gente já tinha a Júlia, a gente tinha mais ou menos uma ideia de como é que era bebê, né? E ela era bem diferente. Ela era muito estranha. Na verdade, ela era horrorosa quando ela nasceu. Não, nem tanto. Eu olhei e falei, nossa! Porque nasceu um pouco prematura, eles nascem feinho mesmo. Então, ela tinha os olhos mais lateralizados, assim, ela não focava, apesar do neném não ter o controle óptico, ele faz algum tipo de contato visual. Entendeu? Sim. Mínimo que seja, a Anne não fazia contato visual. E isso bebezinha, né, com dias de nascido. Ela também tinha um regurgitar de bebê, ela parecia poltergeist, ela voltava 1 metro à frente, assim, então era horroroso aquilo. E chorava dia e noite, o tempo inteiro. E assim, ou ela estava chorando ou ela estava dormindo profundamente. Então, mas aí nós levamos as consultas do pediatra, o pediatra disse que estava tudo certo, então a gente ficou mais tranquilo. De repente ela só é um pouco diferente, né? Mas aí com 45 dias eu estava segurando ela revirou o olho assim para cima e fez assim. Não sei por que cargas d'água, eu sabia que aquilo era uma convulsão. Eu não sei de onde que eu tinha essa informação. Mãe. De repente. Mas na hora, eu olhei e falei assim, isso pareceu uma convulsão. Mas aí esse foi o primeiro pensamento. O segundo foi assim, capaz. Imagina. Isso é coisa que acontece Negação, na família dos outros. Não, isso aí é coisa que acontece, imagina. Só que aí ela fez de novo, eu não me lembro ao certo, Pedro, quanto tempo depois ela fez de novo. Se foram dias, se foram... Não me lembro, uma informação que deletou da minha cabeça. E aí a gente começou a correr atrás, sabe? Quando ela fez de novo, aí vem aquela confusão de médico, neurologista, geneticista. É aí que eu quero chegar. Porque você percebe que tua filha não tá, que tinha alguma coisa de diferente com ela. Sim. Quando você leva essa queixa para a equipe médica, inicialmente, você era uma mãe louca ou você foi acolhida por essa queixa? Eu fui acolhida, porque era muito escrachado o comportamento dela. Era muito evidente as crises. Era inegável, assim, que tinha algo não tinha como negar. E para se chegar a esse diagnóstico, levou-se 4 anos. Quase 5. Nesse período todo, né, embora não tivesse assim o nome da doença, mas ela tinha as crises. Então foram feitos diversos tratamentos para evitar que ela continuasse tendo crises, que a gente chegou a 80 crises por semana, é isso ou eu estou enganado? Cada vez que você entrava com medicações, alguma coisa, você gera uma expectativa que depois se tornava uma frustração. Tanto com o medicamento tanto com o medicamento quanto com o próprio diagnóstico. Porque quando ela nasceu, de cara, eles achavam que ela tinha erro metabólico. Erro inato do metabolismo, que são aquelas doenças que você identifica no teste do pezinho. Uhum. Né? No Brasil, eles identificavam poucas desses erros inatos. Agora teve uma lei aí que agora todos ampliou. São obrigados a fazer o teste do pezinho expandido. Então, eles desconfiaram que ela tinha metabólico, só que ninguém sabia dizer qual erro metabólico, são mais 500. Então, assim, a gente ficou com esse diagnóstico até 1 ano de idade. Ela está conversando ali. Até 1 ano de idade. Que ótimo. E aí não fechou com o erro metabólico. Nós fomos para Porto Alegre, que lá tem um centro de referência, eles viraram ela do avesso, eles disseram, olha mãe, ela não tem erro metabólico. Aí a gente voltou a estaca zero de novo, tá, mas o que ela tem então? Aí eles vieram com vários outros diagnósticos, síndrome de Kabuki, síndrome de West, síndrome de Angelman,
várias, e nenhuma confirmava, nenhuma fechava. Até que quando... E nisso ela foi desenvolvendo, Pedro, mas com um atraso muito grande. Né? Assim, ela foi engatinhar com 2 anos, ela foi andar com 3 anos, né? Ela tinha movimentos muito parecidos com crianças autistas, ela tinha E até estereotipia. esse atraso, a gente acabou perdendo um pouco com a evolução da doença num determinado período, não foi? Na verdade, a síndrome dela, que é a CDKL5, é bem complicada. Quase as crianças não têm nenhum desenvolvimento. São poucas as que andam. A Anne é porque é teimosa mesmo. A Anne foi uma exceção. Ela conseguiu andar, uma exceção, ficava em pé no berço, chamava a gente de manhã cedo. Chamava. Ela segurava biscoito com a mão e comia sozinha. Então, assim, já é uma situação atípica dentro da própria síndrome. Então, até porque é uma síndrome muito rara, né? No Brasil a gente chega a ter uns 20 casos desse ou não? Hoje em dia, se não me engano, são 45 ou 46 crianças que nós encontramos, assim. Deve ter muito... Estão no nosso grupo. A gente tem um grupinho fechado no porque o Norberto ele acabou se tornando como se fosse um embaixador, né, dessa doença aqui no Brasil, né? Ele representa uma instituição internacional referente a essa doença. A gente acabou indo para Boston, representando o Brasil, no grupo, né, de pesquisas, e era já para ter novos eventos, mas em função da pandemia, os eventos foram suspensos, né? Então a gente está aguardando agora a retomada desses encontros para troca, mas também existe um grupo, né, mundial, onde a gente troca algumas informações, troca algumas experiências que fala sobre a síndrome. Então, assim, tem um conjunto grande de pesquisadores tentando achar opções de contornar os sintomas, né? Já achar uma cura, na verdade. A gente tem algumas pesquisas em volta aí do mundo. E uma coisa assim que eu já observei bastante, assim, que pais, né, de crianças com doenças raras, né, eles estudam tanto que sabem muito mais do que os próprios médicos que acabam acompanhando a criança, e no caso de vocês não seria diferente, então eu vou até tirar uma dúvida com vocês, tá? A CDKL5, ela é uma variação mais agressiva da síndrome de Rett? Então, Pedro, ela era considerada uma doença associada, né? Ela era uma prima, assim, uma prima piorada, vamos dizer assim. Mas recentemente eles segregaram a classificação. Segregaram porque o gene é diferente, né? Tá. O Rett é no MECP2, se não me engano. E mundialmente eles estão parando de chamar CDKL5, agora estão chamando de CDD. Eles estão simplificando um pouco a sigla para facilitar a comunicação. Mas não pegou ainda não, sabe? O pessoal continua chamando de CDKL5. Mas assim, vocês estão vendo CDD parece sigla pública, né? Não, vai ali no CDD e pega esse papel. Mas não é fácil, né? Porque é muita expectativa, é muita frustração. Você espera sempre que quando descobrirem o nome da doença, talvez venha com uma fórmula mágica para se resolver. Exato. É isso, Pedro, que deixa muitas mães, muitas famílias angustiadas, porque nós temos hoje em dia ainda muitos médicos que dizem assim, eles tentam um diagnóstico, não conseguem, aí eles dizem assim, não é importante, a gente trata os sintomas. Eu concordo, assim, tratar os sintomas é fundamental, é o básico, mas eu não concordo com dizer que não importa. Não é importante saber o que está acontecendo. Porque quando você tem um diagnóstico, você consegue se antecipar a algum fato. Entendeu? Por exemplo, a CDKL5, ela tem essa questão da regressão em algumas etapas da vida. Então, assim, você pode, de repente, ficar um pouco mais preparado. As crianças têm problemas oftalmológicos, as crianças têm problemas digestivos. Então, você vai se adiantando, entendeu? Nas bagaceiras. Claro! Além, assim, eu quero saber o que meu filho tem. Fala, não importa. Não importa. Não, e assim, caramba, entendeu? E tira um peso você ter um nome Sim. para coisa. Eu me lembro o dia que saiu o diagnóstico oficial, que deu resultado. A gente estava no churrasco na casa dos amigos. Era na casa da Elaine, ela até colocou ali que a Anne estava andando no pátio da escola. Eu nunca vou me esquecer a reação da Kátia, porque assim, depois de 5 anos, a gente tinha, 4/5 anos, a gente tinha um nome para coisa,
mas ao mesmo tempo bate um desespero, bate um sentimento muito ruim. Eu sei que a Katia não conseguia nem falar o que estava pensando, ela só chorava. É porque assim, você tem um Foi nome, muito forte. você tem um nome é bom, mas a síndrome é muito cruel. Então eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Ao mesmo tempo feliz por ter o nome, sim, mas o coração apertado que confirmou que tinha o problema, né? Apesar da gente viver com o problema, mas quando alguém dá o nome, parece que deu carimbo, né? Botou o CPF ali, então sim. é pesado. Apesar de a gente não diz assim que o diagnóstico é eterno, assim, você vai viver que nem autista, bateu o carimbo de autista, acabou. Não. Você tem um nome, mas você procura, né? Não vai desanimar, vamos dizer assim. Né? Não, mas até, é de grande importância. inclusive facilita a busca, né? Essa história toda que a gente fala de CBD no Brasil, hoje a origem de tudo isso foi justamente por ter um diagnóstico. Foi justamente por ter um diagnóstico. A Katia estava navegando num site americano e lá um dia viu uma publicação. As publicações do Dustin, que é um pai de uma criança com CDKL5. A Katia e a Margarete era da Charlotte ou não? Não, a Charlotte tinha síndrome de Dravet. Tá. É outra síndrome. Mas CDKL5. Aí quando você tem o diagnóstico, Katia, que veio o nome, tá? Do que tinha. Como vocês encararam isso inicialmente? Como um diagnóstico ou como uma sentença? Aí você falou a palavra que eu estava procurando. Era sentença que eu estava procurando. Nós optamos por ver o meio copo cheio, sabe? Tá. Entendeu? Porque... a partir dali você sabe o que procurar. Agora a gente vai atrás de alguma coisa que possa fazer uma diferença, né? Então, assim, você chegar num terapeuta e falar, olha, ela tem CDKL5. A maioria deles não sabe o que é, mas eles vão procurar saber, entendeu? Eles vão entender que CDKL5 as crianças têm o ligamento frouxo, então, de repente, não pode usar essa ou aquela técnica. Entendeu? Você vai direcionando. Então, assim, a gente leu tudo que tinha para ler sobre CDKL5, digerimos aquilo, foi muito difícil digerir aquilo. E vida que segue, vamos procurar a melhor coisa. Interessante quando a gente foi ler os sintomas, né, as características de criança, estavam descrevendo a Anne, era perfeito a Anne de cima e baixo. Se encaixava. Bateu, encaixou, e até então nada do que a gente tinha procurado encaixava. Tem que ser alguma coisa que dá uma suave. Tá? E aí vocês começam, né, a procurar outras formas de tratamento e vocês encontram, né, o relato dessa criança americana com o mesmo problema que fazia a utilização de canabidiol com sucesso. Isso, certo? O diagnóstico de CDKL5 nos permitiu pesquisar sobre CDKL5. E foi nessa pesquisa que a gente achou uma rede social que lá se reúnem famílias do mundo inteiro para compartilhar coisas sobre CDKL5. Então, você tem Índia, você tem China, você tem Europa inteira, Estados Unidos, Brasil, tem tudo lá. E aí o Dustin, que era o pai da Harper, infelizmente a Harper faleceu há alguns anos, ele começou a publicar lá que ele estava fazendo o uso do CBD. Eu vi a publicação, não entendi muito bem, não dei muita importância para aquilo. E aí a Margarete pegou, que é uma mãe da Sofia, me ligou para perguntar. Isso, maravilhosa. Aí ela falou assim, cara, você viu? Eu falei, cara, eu vi. A Anne tá metendo o pé ali no negócio. Essa mistura ela metendo o pé no móvel. Vai quebrar o pé, guria. Daí ela falou assim, você viu? Eu falei, eu vi, cara, mas não entendi. Aí ela foi me explicar, menina. A hora que ela me explicou, Pedro, eu tive uma crise de riso. Eu falei, não. Você tá brincando comigo. E aí, quando eu chego do trabalho, que ela vem me contar essa história... morrendo de dona Marisa. Eu não sabia o que eu pensava, né? Eu falei, não, você tá brincando comigo, né? Isso quer dizer que tem uma fase de maconha que a gente talvez possa usar para Anne. Nossa, isso... foi um sentimento assustador. E isso, Norberto, assim, eu imagino, né? A Catiele, entendeu? Motorista de trator lá no Mato Grosso... Entendeu? Tudo bem que é uma família ligada à terra, à agricultura, então alguma coisa que venha de uma planta é mais fácil de você aceitar. Mas quando essa planta é uma planta demonizada e só se fala dos aspectos do seu uso social, nunca do seu uso terapêutico, porque eu levei esse susto na hora que eu fiquei sabendo que a cannabis poderia ser usado para fins medicinais. Eu também não acreditava. Achava que era coisa de maconheiro. Eu achava, tenho certeza que era coisa de maconheiro.
Aí que eu fui ver que o Carlini tinha publicado na década de 80 um trabalho para epilepsia junto com o Savito. Nossa, eu vi uma foto sua dando um beijinho assim no Carlini. Linda aquela foto. Você com uma menina da AMA. Juliana. Com a Juliana. Com a Ju. Isso, com a Ju. Então, assim, aí que eu fui ver, e quando eu vi o nome do Carlini, eu não sabia quem era o Carlini, mas ele fez junto com o Sanvito, que eu estudei propedêutica neurológica no livro do Sanvito. Então, o Sanvito, para mim, ele era um autor de peso. Aí depois que eu fui ver a monstruosidade científica que era o Carlini. Né? Que até então... Foram mais de 8 países que ele ajudou, os trabalhos dele ajudaram a reconhecer. Ele é um dos cientistas a importância da cannabis. Que mais é referenciado no mundo assim, de cientista brasileiro. Realmente, assim, é uma monstruosidade. Mas até esse momento, quando o Norberto chegou em casa, que você falou isso para ele, vocês também não sabiam disso? Não. Não, nada. Eram extremamente conservadores. Minha família toda é luterana, a gente passou a vida inteira ouvindo que droga é perigoso, faz mal, não pode nem chegar perto, a maconha é uma droga. Eu imagino uma família luterana de Teófilo Otônio, deve ser assim. Exatamente. Bem rígido mesmo nesse sentido. Então, aí... Tanto que quando a gente optou em usar, a gente até preferiu inicialmente nem conversar com a família. A gente falou para ninguém. Espero que nós vamos chegar, o nível dos nossos preconceitos. Nós vamos chegar nesse dia, porque esse dia vai ser... É o momento que eu tenho mais curiosidade, é sobre o dia 11. Nós vamos chegar daqui a pouquinho lá, mas você pega essa informação, né? A Margarete conversou com você, te explicou o que era, tudo. Você leva essa informação para algum médico para perguntar, que estava acompanhando a Anne? Como é que foi isso? Então, primeiro a gente foi fuçar sobre o que era, informar, né? Certo. A Margarete deu o start ali pra gente, eu falei, e ela falou assim, olha, eu consegui para Sofia. Você não quer tentar para Anne? Eu falei, claro, vamos ver isso aí. Aí eu comecei a ler sobre o assunto, né? Então, e aí a gente conseguiu... A gente demorou um pouco, né? Tomar a decisão também. Derrubar aquele preconceito, Nossa. né? Porque a gente tinha um preconceito, não inicialmente, a filha da Margarete não teve um resultado, assim, não o primeiro teve, produto. Mas aí, eu não me lembro qual foi o tempo desse mas assim... teste que ela fez. Mas, enfim, aí eu sei que a gente foi se informar, falou, cara, olha, tem fundamento isso daqui. Sistema endocannabinoide, nunca na minha vida tinha ouvido falar. Nem eu na faculdade. Pois bem, então eu ainda vou pro céu por conta disso. Eu não sei nem em relação a Kátia, mas assim, do meu posicionamento, se a Anne não tivesse naquela época tão mal, e com os remédios não fazendo nenhum tipo de efeito assim, perceptível pela gente, que a gente dava 6, 7 medicamentos combinados e nada controlava as crises, e a gente vê ela perdendo tudo, eu não teria tido coragem de testar. A gente testou porque não tinha mais alternativa. A gente não sabia mais o que fazer. Mas os médicos, o que eles falaram para vocês? Você falou assim, eu não quero dar cannabis para minha filha. Não, é assim, ó, eu vou voltar só um pouquinho, tá? Assim, ó, quando a gente teve o diagnóstico, quase simultaneamente, ela entrou num declive. Ela entrou numa regressão bem na época do diagnóstico. Então, assim, em 4 meses, acabou a criança. Uma criança que andava, você via que era uma criança deficiente, você via que tinha um comprometimento cognitivo, mas ela, até então ela andava, ela chamava a mamãe, você falava, vamos tomar banho, ela ia pro banheiro, ela tinha... Sozinha, caminhando. Então, assim, disso, em 4 meses, acabou. As convulsões eram tão frequentes que a gente tinha que virar ela na cama para não dar escara. Porque acabou a criança. Numa semana ela não andava mais, na outra semana ela não sentava, no outro mês ela não conseguia sustentar a cabeça. Então a gente foi desesperando. E o neurologista estava acompanhando isso, entendeu? Então quando veio essa opção da cannabis, a gente chegou, nós fomos até ele, com tudo, a gente entupia a caixa de e-mail dele com coisas todas. Artigos, textos. Fui enfiado, marquei a consulta, eu fui mandando para ele, marquei a consulta, cheguei lá fazendo negócio assim. Ele já sabia, já. Eu falei para ele assim, ó, nós vamos dar isso aqui para Ana. Só que eu preciso que você tenha consciência, que você saiba o que a gente está fazendo, porque se der alguma coisa ruim, você está sabendo. E a resposta dele foi a seguinte, eu vou acompanhar a Anne, mas eu não vou dosar e eu não vou prescrever. Eu falei, tá ótimo, é só isso que a gente queria. Beleza.
Aí você vai comprar essa medicação. Né? Nesse momento, vocês... não é que vocês assumem, né, o papel de estipular o tratamento, mas, de certa forma, foi isso que aconteceu. Vocês puxaram para vocês a responsabilidade. A gente cachou a responsabilidade, exatamente. Sim, eu penso que a responsabilidade é dupla, né? Eu acho que os pais, eles são responsáveis pelo tipo de tratamento que vai para o filho. O médico pode orientar, pode propor, mas a decisão tem que ser dos pais. Sim. Normalmente, os pais concordam com o médico e fazem o que o médico orienta, porque ele estudou para isso, está lá para isso, é profissional. Nós somos leigos, a gente não conhece. Mas mesmo numa situação em que a gente coloca tudo nas mãos dos médicos, é responsabilidade dos pais, sim. Não tem como abrir mão disso. E aí, numa segunda-feira, dia 11 de novembro de 2013, né, é quase, agora fazendo um parênteses, né, hoje é um polídromo a data, né? Hoje a data 22 de 2 de 2022. Você pode ler da direita para a esquerda. Vai abrir um portal, diz que tem uma coisa muito bacana com essa data. Por isso que eu fiquei tão feliz em saber que vocês iam vir nessa data. Mas aí chegou nessa segunda-feira a seringuinha para vocês. Né? Como, nem acreditava. Eu nem acreditava. Pois é. Como você mesmo falou... conta. Foi inesquecível assim, aquele momento. Foi um momento muito forte. A nossa cozinha já apareceu lá no documentário, então é uma cozinha tipo americana. Eu estava do lado de fora da cozinha e a Catiele na parte interna da cozinha. Aí a gente preparou, conforme a gente tinha nos ensinado, que era botar um pouquinho do CBD misturado no óleo e tinha que colocar na boquinha da Anne. Aí a gente preparando aquilo ali, a gente não falava nada, a gente só se olhava e... ensurdecedor, né? Isso, a gente se olhava e chorava, porque assim, a gente não sabia mais o que fazer. Nunca vamos esquecer, assim, são 5, 6 passos da cozinha até aqui no colchãozinho da sala onde a Anne fica. Parecia quilômetros que a gente estava andando. Aí a Catiele se ajoelhou de um lado, eu me ajoelhei do outro, aí eu segurei a cabecinha da Anne, a Catiele abriu o boquinho dela e a gente botou aquele óleo na boca dela. Aí a gente só se olhava e chorava e falava assim, seja o que Deus quiser, vamos esperar um milagre. Porque por mais que vocês tivessem relatos, né, de fora de sucesso, naquele momento você não sabia o que podia acontecer. Não. Então eu imagino assim... Estávamos indo contra os nossos valores morais naquela época, né? O valor já tinha caído por terra nesse dia. Tinha caído pelo desespero, mas assim, Sim. forte. Você tem uma coisa enraizada há anos e anos e de repente você está ali dando para sua filha algo que até então era prejudicial e de repente poderia salvar a vida dela. Mas Pedro, assim, se falasse assim, cocô de cachorro vai fazer melhorar, a gente dava cocô de cachorro. O desespero era muito grande. Porque não tinha mais o que fazer. Mas cocô de cachorro talvez fosse até mais fácil do que alguma coisa vinda da maconha. O cachorro é fofo. Entendeu? Tem uns valores morais aí. Exatamente. Para você romper tudo isso, só uma situação de risco de um filho. Né? Porque é um amor incondicional, você passa por cima dos seus valores. Para filho é um negócio que não se aplica a mesma métrica que se aplica para as outras coisas. Mas mesmo assim eu imagino, entendeu? Nesse dia que para mim podia até fazer um filme, né? O primeiro dia do resto das nossas vidas, porque foi esse dia que mudou tudo. Né? Foi a coragem de vocês naquele momento, né? Como a Catiele, um momento ela fala lá no Ilegal, assim, não aguento mais ver minha filha esturricando de crise convulsiva. Né? Naquele momento, né? Você dar o óleo e ficar olhando para ver o que acontece, para saber se ela fica verde, se ela para de convulsionar, se ela convulsiona, o que vai acontecer. Entendeu? Eu não sei, sei lá, acho que de repente eu experimentaria antes de dar para saber se eu não sei o que eu faria. Porque a gente tudo experimentou para sentir o gosto, viu que era ruim pro caramba. Bom, pelo menos para mim, eu não acho o sabor não era tão palatável. O óleo não tinha um sabor. Já evoluiu agora bastante. Sim, não. O sabor não era agora tem até com flavonoide de morango, mas laranja, deve ter sido muito difícil nesse dia. A primeira dosagem, sozinhos, entendeu? Você tem um médico do lado para falar assim, olha, qualquer problema me liga, se der alguma coisa, entendeu? Não tinha. Então, assim, foi o primeiro sem dia do família resto. Saber, então. sem amigos, sem... Mas vai que você fala...
quem sabia era Pessoas uma pessoa muito querida que nos ajudou a trazer para Brasília, né? A mandar para cá, que é nosso contatinho de secreto nos Estados Unidos, né? Que se não fosse esse contato também, a gente não teria conseguido. Né? Porque Nós não vivemos tinha na cara e na processo. coragem. A nossa sorte é que é uma pessoa super de cabeça aberta, sabe? Isso. Graças não tinha como a Deus. importar naquela época. Então ela Falei, comprou lá, comprar, você compra e manda para nós. mandou escondido Mandou escondido, não me lembro o que Correios. era, uns lápis, sei lá o que era que ela colocou com as lá. canetinhas. E mandou, porque era uma seringuinha de 3 ml, Pedro, era um trenzinho pequenininho assim, ó. Nossa. E aí ela mandou. Então, assim, essa pessoa foi muito corajosa, porque, querendo ou não, poderia complicar para ela. É brasileira, Sim. né? Mora lá. Brasileiro, mora lá, Ah. era parenta. Mas assim, por mais que ela tenha se arriscado, né, porque ela tenha sido assim, uma pessoa muito importante, eu acho que não se compara ao momento que vocês passaram nesse dia 11. Eu acho que esse dia aí foi assim marcante para a história da família Fischer, viu? Foi algo assim... E é uma confusão de sentimentos danada, porque assim, ao mesmo tempo que a gente estava super esperançosos, assim, sabe? Quando de repente isso aqui vai funcionar. Que tinha funcionado nos Estados Unidos. Tinha fundamento isso, né? E vocês não tinham ao outra mesmo tempo opção. a gente com medo, a gente ficava com medo dessa coisa da lua de mel. Não sei se você Sim. conhece esse termo. Conheço, assim, que no começo vai tudo muito bem. E depois desembesta, entendeu? Uhum. E assim, a gente passou por momentos assim com os alopáticos tradicionais. Entendeu? Eu imagino. Que aí Então, aumenta a expectativa e aí se torna uma bela de uma frustração depois. Sim. Aí... E aí o primeiro momento... Não, pode falar, vamos lá. Não, Não, menino, você toca o barco, senão a gente vai ficar falando 2 horas aqui, e vai acabar lá. Não, mas todo mundo só veio para cá para ver vocês, não para me ver. É que só, o primeiro momento que a gente se deu conta de que algo estava mudando, que assim, como é que a gente fazia? Durante a noite, a Anne convulsionava de 2 em 2 horas, 24 horas por dia. Então a gente revezava. Primeiro a Catiele levantava de madrugada para acudir a Anne, depois eu. Então isso foi desde que ela nasceu, a gente viveu, estava acostumado com essa rotina. Aí peraí que eu tenho que fazer uma pausa. Aí a gente tinha uma planilha na parede do quarto para as madrugadas, que durante o dia era a planilha da geladeira. Aí de noite, para a gente não ter que ir até a geladeira, a gente tinha um papelzinho no quarto. Então, assim, a gente levanta meio no piloto automático. Então, eu fazia um Nem X. pensa. Você fazia um X lá. Aí de manhã a gente falava assim, quantas vezes você acordou? A gente falava, não, eu acordei 3 vezes. Eu acordei 2. Então, a gente fazia uma contabilidade de quantas convulsões ela tinha tido por noite. Daí, um determinado dia, logo após, acho que é mais ou menos uma semana, né? A Catiele levantou e perguntou para mim assim, quantas vezes você levantou? Assustada, que eu tinha acordado, dormiu a noite inteira. Eu falei, nenhuma. Eu também não. Aí ela também não. Aí que ela, acendeu a luz. Eu falei, opa, cara, pode estar funcionando mesmo. A gente deu conta de que a gente tinha dormido uma noite inteira. Pela primeira vez após ela nascer. Que bacana. Mas assim, foram quantos anos acordando inúmeras vezes à noite? 5 anos. 5 anos. Assim, então, não assim... os 5 anos inteiros, não 5 anos inteiros, porque ela tinha altos e baixos. Alguns momentos, às vezes levantava só 1, 2 vezes à noite, mas não tinha noite sem levantar. Mas nos últimos tempos piorado. Dela, ela estava muito ruim. Ela estava muito ruim. Né? E me fala uma coisa, e a coitada da Júlia nesse mundo? A Júlia é uma graça. A Júlia nasceu, sabe quando o Papai do Céu planeja lá em Não, é uma alma velha. Ou ela isso daí veio... Eu acho que é uma alma antiga, tá? Não, uma alma antiga. Ela é impressionante, a Júlia. Mas assim, sabe, Pedro, que a Júlia... O que aconteceu? A realidade familiar nossa era assim, ó, o palavreado era convulsão, era saturação, era medicação, era convulsão. Então, assim, a Júlia brincava que as bonecas convulsionavam. E aí eu era o médico que ia ajudar ela a cuidar das bonecas. Sabe? As brincadeiras dela eram que estava indo de ambulância, sabe? As bonecas passeavam de ambulância. Porque era a vida dela, né? Era a realidade dela. Refletia nas brincadeiras o que ela vivia em casa. Então a gente levou ela no psicólogo, o psicólogo pegou e falou assim, olha, quem tem que policiais, daí são vocês. Então assim, não adianta vocês reprimirem ela com essas brincadeiras, vocês têm que fazer assim, ó. Aí ela falou assim, a nenê tá convulsionando. A gente fala assim, não, Júlia, o que você acha da gente brincar que ela tá indo no parque? Lembra que a gente foi no parque ontem? Então, vamos brincar que ela foi no parque. Mudar o foco. A gente foi redirecionando as brincadeiras
para a realidade, não aquela realidade dura, mas a realidade dela, né? Porque apesar da Anne ser extremamente comprometida e ter os problemas dela, a gente ainda assim conseguia ir no parque, conseguíamos fazer as coisas, sabe? Pela outra também, pela Júlia. Claro. A gente foi redirecionando, aí passou essa Ela fase. amadureceu muito rápido. Mas ela sempre foi mais Mais Às vezes eu madura. tenho que dizer assim, deixa eu te contar um negócio, garoto. Ah, A mãe aqui sou eu, tá? Porque ela Ela não que, entende. ela que bota a Catiele nos eixos. Ela fica, tá falando palavrão. Tá bom. porque o filho mais velho já não gosta tanto de dividir a atenção com o irmão mais novo. Mas nesse caso, não tinha opção. Ela gostava de chamar um pouco de atenção, mas de uma maneira muito sutil, assim. Se a gente estava filmando alguma coisa que a Anne estava fazendo, ela entrava na frente da câmera. Mas isso era um padrão. Não, sim. Foi só um período também. Mas quando a Catiele sai de ótimo. casa, mamãe, você tá esquecendo os remédios da Anne. Eu falava, ai, Com 5, 6 caramba, anos. filha, é mesmo. É. Teve uma vez, Pedro, que eu estava irritadíssima com a Anne, estava irritadíssima, porque apesar de a criança ser especial, não vem as hipócritas, as mães hipócritas dizer que ai, eu sou uma santa. Não, a gente se irrita também com criança. Claro. Ela quer tacar na parede também. E eu irritada com a Anne, eu peguei, deu solavanco nela assim no berço, conceito que ela não escute isso. E aí a Júlia veio, a Júlia tinha uns 3 anos, aí ela veio com as mãozinhas assim, ó. Aí ela falava assim, mamãe, tem paciência, que ela é bebê. Mata, né? Minha cara caiu de 1,70 m. Mas não, uma antiga, né? Veio pro lugar certo. Veio. Veio para ajudar. Mas aí vocês Ela vendo, né? Puxa, dormiu uma noite sem. Aí dá até aquele medo, né? Será que não é uma lua de mel que está acontecendo? Depois vai desgraçar tudo de novo. Mas aquele gráficozinho que vocês faziam, vocês viam que o negócio foi realmente decaindo o número de crises. E após 4 meses de uma nova realidade, a medicação fica presa. Não foi isso? Então, isso foi um problema sério. Porque a gente já tinha entendido que funcionava. Com 4 semanas, ela conseguiu com 4 semanas de uso, ela conseguiu passar. Não, foi 9 semanas. 9 semanas? Com 9 semanas, 9 ela, semanas passou ela passou a semana inteira sem nenhuma convulsão. E aquilo era surreal. Nunca tinha acontecido. Então a gente já sabia que funcionava. Porque assim, nós somos muito cautelosos. Porque na primeira semana diminuiu o número de crises, na segunda semana aumentou, na terceira semana caiu de novo. E quem que ajudava a fazer a progressão de dose? Tinha alguém? Menina, era o grupo de mães, cara. Era Tá. a Margarete e eu, a gente conversava, e a Margarete trocava ideia com o povo lá americano, e eu falava com o Dustin, e aí a unidade de medida era grão de arroz, olha só. Maravilhoso. Então, eu lembro dessa fase do grão de arroz. Aí depois mudou para cocô de rato. Não, depois centímetro. Aí era centímetro da patinha. Não, primeiro era grão de arroz, depois virou cocôzinho de rato. É um cocôzinho de rato. Feijão. Mas Aí que raça que é o virou rato? É uma ratazana, centímetro. um murano? Não. Aí depois a gente começou a medir em centímetros. Olha, era uma loucura, porque não tinha Alta técnica. muita técnica envolvida. Sim. Então a gente ia calculando mais ou menos. A gente sabia que os estudos americanos falavam que a dose terapêutica era de 0 a 25 miligramas por quilo. Então era uma mãezaiada calculando e fazendo regra de 3 com o peso das crianças. E com Mas isso já foi bem depois. Não, isso foi bem depois. Não, mas veio com a Margarete. Mas desde o... Mas coitado do Maurício. O Maurício ter feito muita conta também nessa época. É Maurício, o marido da Margarete, não é? É Marcos. Marcos. O Marcos deve ter feito muita conta, coitado do Marcos. Porque a Margarete e põe o Marcos para fazer conta. O Marcos ficou animadíssimo com a história de cannabis. Ele acho que foi o cara que mais ficou assim emocionado, porque era uma vibe dele, né? Já era uma pegada dele. Então ele já tinha um conhecimento muito grande sobre cannabis. Então para eles foi super fácil. Assim. A gente derrapou no começo ali até entender, né? Até jogar os preconceitos por terra. Não foi muito fácil. Isso você só jogou a hora que você viu o resultado? Não, na verdade foi quando a gente pesquisou para entender. Porque a gente viu que tinha fundamento. Que não era conversa pra boi dormir, entendeu? Que não era coisa de maconha. Racionalmente foi no estudo.
Mas, tipo assim, o coração Emocionalmente foi quando a gente viu a Anne de fato melhorando e as convulsões diminuindo. desaparecendo, e a gente falou assim, a gente não pode ficar calado. Então, mas A aí gente tem que prenderam mostrar o isso para todo remédio. mundo. Prenderam o Foi. remédio, e aí? Eles mandam, Bateu o desespero. quando prende esse negócio, quando entra alguma substância não cadastrada ou não legalizada no Brasil, isso vai para alfândega, e aí eles comunicam todas as áreas envolvidas. Então, comunicam a Anvisa, comunicam a Polícia Federal, aquela coisa. E aí a Anvisa pegou e mandou um telegrama pra gente, questionando o que era o produto, Para quê, né? para que servia, aí um monte de coisa. E aí, O que a gente queria com isso. só que nisso, a gente já estava meio tentando legalmente achar um caminho para poder... Que parasse em muito pé, ruim né? Que fazer fosse um trem. sustentável, né? Porque é muito ruim você ficar naquela expectativa e fazendo uma coisa ilegal. Ao mesmo tempo que a gente procurava o advogado, a Anne também ficou sem o remédio E e, aí as ela crises voltou. voltaram com força total. Entendeu? E então, aí- aquela cena do filme, Pedro, que eu tô ligando pra Anvisa, era real aquilo ali, sabe? Não, De fato, Aquilo ali não foi uma encenação, Não, não, estava acontecendo, era aquele momento. não, assim, inclusive, né, não tinha como simular aquela crise. Uma crise Não. tônica que ela estava tendo. Porque assim, eu comecei na cannabis porque eu opero epilepsia, né? Então, quando a Anvisa ela começa a procurar o paciente compassivo, ela olha para o paciente da neurocirurgia, porque depois que o neurocirurgião abre a cabeça, não tem mais muita coisa para além disso, para que você possa fazer. Naquela época, eles queriam que primeiro abra a cabeça, depois você tenta alguma coisa, né, como uma planta. Mas eu fico imaginando que aí parou tudo, ela começa a piorar, aquele sentimento de impotência muito grande. E paralelo a isso, né, aquela vulnerabilidade que você não sabe como é que os órgãos vão interpretar aquilo. Né? Por que eu te falo isso? Porque quando te ligam, né, para vocês para fazer uma matéria jornalística sobre o caso, a primeira coisa que vocês pensam é que era uma investigação policial que estava... Então, assim, eu imagino a tensão que vocês estavam vivendo, entendeu? Para ter... O gato. É o gato? A Cátia teve certeza que era a polícia que estava ligando na primeira vez que ligaram. Quando o Tasso ligou... A gente estava em Florianópolis. Eu fiquei apavorado, porque ela não fala, não atende o telefone, não fala com ele. Não, mas o Tarso, ele tem um poder de convencimento muito grande, sabe? Tem. Então, assim, ele explicou que era uma matéria para super interessante e tal, que ele tinha chegado através da Margarete, né? Ele tinha chegado na Margarete e depois a Margarete... Não, ele tinha chegado no Emílio, que é um advogado do Rio. O Emílio, e ele defende essas causas. Isso. E aí o Emílio passou o contato da Margarete. Aí, nessa época, a Sofia não estava muito bem. Aí a Margarete falou assim, olha, tá, a Anne está ficando muito bem com a Camila. Então, foi daí que a Margarete passou o telefone pro Tarso. Eu sou super fã do Tarso, né, do Tarso Araújo. Já falei várias vezes para ele e falo isso de novo. Para quem não assistiu o filme Legal, por favor, assistam para vocês verem tudo que nós estamos falando. Mas eu acho que a genialidade do Tarso e da equipe dele foi que, embora tudo se passe a respeito de uma doença, ele coloca a doença da Anne como um cenário e o filme é sobre a força da família, principalmente das mães. Né? Tem uma mãe que fala assim, olha, eu não pedi para esse remédio estar na planta da maconha. Se tivesse no abacaxi, a gente estava falando de abacaxi, mas está na maconha, falando da maconha. Isso mostra realmente o pensamento que vocês tinham naquela época. Vocês estavam atrás do remédio. Nenhuma de vocês tinha nenhum vínculo com a planta, qualquer coisa nesse sentido. Nada. E assim, a maneira como o Tarso conduziu a história do filme foi, assim, ele fez um documentário para quem não é maconheiro. Sim. Porque para quem tem o contato com a planta, eles já sabem. Então, assim, é um filme, é um documentário que foi feito para quem não conhece. Para a família mesmo. É para a família. Então, o que acontece? E é uma abordagem que muitas vezes não chega na maioria das pessoas. Por exemplo, se você não tem nenhum contato com a astrologia, você não vai sair procurando ler sobre astrologia.
entendeu? Sim. E assim, eu não posso culpar você por você não saber sobre astrologia. Então, assim, a maioria das pessoas que tem o contato com a planta, eles vão atrás da informação, entende? Agora, quando ele usa uma espécie de arte, né? Um documentário é uma arte, né? Visual, para você apresentar de uma maneira, de um ângulo diferente, Humana. você faz com que a pessoa se interesse por aquilo, uma pessoa que não teve, nunca na vida imaginou estudar sobre o assunto, você apresenta de uma maneira diferente, a pessoa entende aquilo e aceita de uma maneira mais tranquila, menos Sim. traumático, vamos dizer assim. Então, a história de que a gente combate o preconceito com a informação é a mais pura verdade, porque assim, o ilegal foi uma maneira de tirar o preconceito de muita gente. Não, com certeza. Muita Quando gente. você fala que ele é genial, tudo bem, eu concordo com você. É a única maneira mesmo de você derrubar um preconceito é com informação. Sim. Pode ter que ser informação de qualidade, fundamentada. A pessoa que escuta e recebe aquilo, tendo fundamento, ela aceita, ela vai enxergar a realidade. Que eu acho que ele atingiu esse objetivo com muita maestria num documentário legal. Isso, porque quando você chega assim, tentando enfiar alguma coisa goela abaixo em alguém, tipo assim, um assunto que você não conhece, você tenta, chega gritando, chega impondo, a pessoa de cara, ela já põe um pé atrás e já se afasta, porque eu não quero ouvir, você está gritando comigo, entendeu? Então, assim, a abordagem do ilegal foi exatamente, você abaixa a guarda, sabe? E faz com que a pessoa ouça, deu uma brecha, né, para entender. Isso, e a gente tem vivenciado isso, visto muito isso nos debates políticos, Câmara, Senado, na Anvisa, tudo quanto é lugar que a gente foi, a gente percebia isso. A gente chegava para ver as reuniões, era uma guerra. Quem era favorável, gritando, xingando as pessoas, literalmente xingando a pessoa que era contrário, xingando que era favorável, e ninguém conversava. Ninguém para se ouvir. A reunião começava do jeito e terminava igual. Ninguém mudava a opinião, ficava assim, não havia avanço. E aí a gente começou a botar algumas sementinhas, né? Tipo assim, cara, pode falar por que você é contra? A gente ouvia, baixava, abria o coração mesmo. Pode falar o que você pensa. Quando a pessoa percebia que, de fato, a gente estava ouvindo, estava de coração aberto para escutar, eles também nos ouviam. E aí que a gente conseguiu alguns passos, alguns avanços. Parece uma coisa boba, sabe, Pedro? Assim, você falar assim, vamos falar sobre isso. Mas o vamos falar sobre isso inclui você ouvir também. Sim. E muitas vezes primeiro, né? Ouvir primeiro. Porque assim, ó, a gente já ouviu de tudo nesse assunto cannabis. A gente já viu a galera que é do contra falar muita asneira, assim como a gente também ouviu a galera que é a favor falar muita asneira. Entende? Então... Acho que a paixão acaba movendo as pessoas, sabe? Às vezes a paixão cega e você fica um pouco intolerante, assim, até cara. agressivo. Paciência falta. Porque, eu tô cansado de falar sobre isso e você ainda não entendeu. Então, não é bem por aí. Entendeu? Então, assim, eu e o Fischer, a gente tenta fazer um trabalho de formiguinha. Então, assim, o Fischer, toda hora ele está tentando cavucar reunião. Ano passado ele conseguiu falar com o Onyx. Então, a gente vai fazendo um trabalho de conscientização de formiguinha, tá? Esse ano a gente pegou a equipe técnica da presidência, fizemos uma reunião excelente com eles. Então, assim, você vai botando algumas sementes. E às vezes elas brotam e dão resultado. O problema é chegar a semente no lugar certo, né? E no momento certo, porque às vezes o seu interlocutor, ele não quer mudar de opinião. Não importa o que você fala, ele já vai com uma opinião e fala assim, eu estou indo lá ouvir, eu não quero mudar de opinião, então não adianta as argumentações. Pronto. Mas no filme legal, vocês abriram a sua casa. Você abriu a sua casa, entendeu? Norberto e Cartieri deixaram de ser, né, aquele casal de Teófilo Otoni e de Barra da Garça que mora em Brasília, e vocês passam a ser um casal conhecido no Brasil inteiro. Expor essa intimidade, colocar a tua filha nesse cenário, foi difícil, porque, embora você tenha feito tudo isso para garantir o tratamento dela, a partir desse momento, vocês se tornam uma esperança, vocês se tornam não um incentivo, mas uma inspiração para muitas outras famílias que vão buscar em vocês. Eles viram, na verdade, isso soou para as pessoas como fonte de informação. Então, assim, não foi difícil para a gente abrir a casa, respondendo a sua primeira pergunta. Não foi, porque a causa era justa. E assim também, a gente vivia, né, diariamente um medo de um luto, né? Assim, era muito pesada a situação.
E como a gente viu a Anne melhorar, a gente precisava falar isso para todo mundo. A gente não tinha o direito de ficar calado. E nós nos sentimos um pouco sozinhos, assim, sabe? Porque pouco se falava há muito tempo atrás sobre CDKL5, sobre criança com deficiência. Agora está mais na moda, vamos dizer assim, né? Tem todo um projeto aí para poder ter uma visibilidade dessas doenças raras. Existe uma dor, uma coisa muito profunda em muitas mães. Logo no início, quando a Catiele saiu, inclusive no Fantástico, até antes do documentário, tinha mães que ligavam para a Catiele, ficava 1, 2, 3 horas conversando com ela, desabafando, falando tudo que estava chorando, contando a vida, e no final a Catiele tentava, você quer saber do canabidiol? Ela, não. O que eu posso te ajudar? Não, você já me ajudou, eu só precisava que alguém me ouvisse. Então, que bacana, isso é muito né? Forte. Isso a não, gente muito. percebe ainda. Mas assim, Pedro, a gente ficava até 3 horas da manhã respondendo mensagens, zap. Foi uma avalanche, nossa vida virou de cabeça para baixo. Então, coitada da Júlia, já tinha que dividir com a Anne, e depois começa a dividir com vocês, com o Brasil inteiro, com a América do Sul inteira. Nada, tinha gente de vários lugares, da Índia. Não sei como é que eles conseguiam o telefone. França, vários países da Europa, Estados Unidos, tudo quanto é lugar. Nossa, Colômbia. Eu conversando com o pai em espanhol, nossa, menino, meu espanhol ridículo. Nossa, mas assim, a gente conseguiu. Tem histórias maravilhosas. Dá para escrever um livro assim, contando só as histórias dos contatos de telefone. Mas assim, chegou um ponto que começou a ficar muito pesado, tá, Pedro? Vou te contar a ameaça de morte, a gente recebeu. Ameaça de morte? Sim, senhora. Sério? Uma pessoa ligou para a Catiele e falava assim, avisa para o seu marido tomar cuidado quando for trabalhar, que ele pode não voltar. Porque ele estava defendendo um remédio, o uso da cannabis. Uma ferramenta terapêutica. Entendeu? Assim, uma galera religiosa também achou ruim dessa história. Então, muitas ameaças. E sabe de quem que a gente recebeu muito, vamos dizer assim, deselogios, para não dizer ofensas? Da galera canábica. Também. Acredito. Também. No início. Porque não acredito. Entendeu por que a gente estava falando de importação se podia se plantar? O único motivo era porque não dava para esperar a gente regulamentar o negócio, poder plantar. Não dava. O caminho mais rápido para eu garantir a melhora da Anne era pela importação. Só que, assim, às vezes a planta cega, como a gente falou um tempo atrás. Ali, a paixão, né? O amor. E eles não conseguiram entender. Entendeu? Então eles vinham com pedras na mão. Vocês estão atrapalhando a causa. Falei, meu amigo, deixa eu te contar. E aí esses xingamentos vinham em box e a gente pegava um por um, falava, vamos conversar. Conversava com as pessoas. Sim, muitas a melhor vezes forma. Conversou e a pessoa, olha, ela falava assim, olha, tem razão. Você tá achando isso, mas deixa eu te contar o meu lado da história. E aí, muitas vezes, no final da conversa, a pessoa tava, desculpa, porque agora é que eu tô entendendo o que aconteceu, você me desculpe, não. Então, nossa, foram inúmeros. Não, eu imagino. Que a gente teve. Porque a tua dor naquele momento era fazer tua filha parar de convulsionar. Essa, aquela história, dar o peixe ou ensinar a pescar. Bem, primeiro você dá o peixe para a pessoa estar alimentada, para ela poder aprender a pescar. Exato. Então, entendeu? Naquele momento que a gente precisava era tirar a Anne daquela situação. Ponto. Depois, aí é que vem depois, mas com o passar dos anos, graças a Deus, acho que as coisas foram harmonizando entre esses evoluindo setores. ainda. Eu sempre digo isso para a Catiele, as leis de um país, as regras de um país, elas refletem muito claramente a cultura. Então, assim, se a gente olhar para as nossas leis, a gente tem leis de muito controle, de muita burocracia, uma coisa bem retrógrada, assim, até. Isso é por um motivo. Então, assim, não teria como, em sã consciência, você sair do zero, ser assim, totalmente proibido, CBD era proibido na vida, tudo proibido, e no outro dia está se discutindo autocultivo, plantio no Brasil. Seria muito pesado, não haveria espaço. Então, assim, é preciso criar cultura, é preciso criar conhecimento para que as coisas possam evoluir. E se a gente parar para analisar de 2013 para cá, a gente evoluiu muito. É impressionante que foi transformado o Brasil. Foi, que a minha próxima pergunta era essa. Justamente isso. Você olhando em 2013 e olhando hoje. Hoje nós temos aí 14 medicações aprovadas para serem vendidas em farmácias de alopatia. Você não encontra as 14 ainda, mas elas estão autorizadas. Temos mais de 40 associações.
uma infinidade de empresas de vários cantos do mundo que estão aqui no país comercializando seus produtos. Lá em 2013, vocês imaginavam? Porque para mim isso foi em pouco tempo. Nunca. Entendeu? Que hoje estaríamos aqui... Você trabalhos de conclusão, de primeiro grau, de conclusão de graduação, de pós-graduação, falando sobre cannabis. Nossa, a gente cansou de participar de quantas lives a gente participou pelo Brasil afora, em sala de aula mesmo, o pessoal falando sobre cannabis. Sim. Quando a gente imaginar que dentro de uma universidade teria alunos hoje fazendo trabalho de conclusão, falando de uso de cannabis, e isso sendo aceito e aprovado pela universidade. Isso é uma coisa incrível. Na escola da Júlia, na escola do meu sobrinho Luciano, tendo debate, sala de aula sobre o uso medicinal da cannabis. Ou seja, quando que a gente imaginar que um dia isso teria dentro de uma escola? Realmente foi uma revolução, acho que conceitual, cultural. E assim, com essas aprovações aí da Anvisa, você... Não é o ideal? Não é. Não é o cenário ideal? Não é o cenário ideal, mas assim, a gente já consegue, numa certa agilidade, uma autorização da Anvisa, a gente tem as associações que produzem, então assim, você garante mais facilmente o acesso que precisa. Mas assim, a grande diferença de 2013 para cá é a agilidade de você conseguir. Aqui no DF, por exemplo, já tem 2 leis aprovadas, local, que não é federal, que falam sobre cannabis. Uma que dá o canabidiol de graça na Secretaria de Saúde, né, na farmácia de alto custo, e outra que autoriza a pesquisa usando a cannabis. Então, assim, isso é fantástico. Se isso começar a borbulhar pelo Brasil afora, se outros municípios, se outras mães, outras famílias batalharem com seus vereadores e seus prefeitos e aí começar a criar leis desse tipo pelo Brasil afora, a gente cria uma onda que isso vai acabar refletindo também no federal. Sim. Então, assim, a gente não pode esperar o federal mudar as leis federais aqui para conseguir chegar lá. A gente tem que começar de baixo mesmo. Começar de pequenininho, nos locais, nas regionais, e fazer com que isso chegue de uma forma natural aqui no Congresso Nacional. Por isso a importância de a gente saber em quem que nós vamos votar nas próximas eleições. É lógico que o Brasil não é só o uso medicinal da cannabis, mas na próxima vez que você votar no seu deputado, veja qual é a opinião dele sobre essa pauta também. O IPSEC, que é o Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, que o Bruno Pegoraro faz um trabalho maravilhoso em tentar nutrir o governo, né, com informações científicas e técnicas sobre a cannabis como uma ferramenta não só medicinal, mas também como uma ferramenta de negócio. Né? Quando fala da parte têxtil... esse potencial de emprego é uma coisa fantástica. O Brasil já poderia ser o celeiro do mundo de produção. A gente poderia estar em vanguarda. Não chegamos lá ainda. Então, assim, eu acho que é um processo que a gente tem que estar construindo. Isso não é uma coisa de agora, né, Pedro? Então é uma coisa que já vem dos governos anteriores, entendeu? Que não se atentaram para isso. Mas assim, o que eu fico esperançosa é assim, as coisas estão acontecendo devagar? Estão, mas elas estão acontecendo. Então, assim, essa estratégia de a gente conseguir levar a informação até o governo de uma maneira... Porque tem muita gente do governo que faz um desserviço danado. Sim. Né? Vou citar nomes aqui não, mas assim, nossa senhora, mas tem um povo lá que leva a informação lá para cima. Mentirosa. Tudo errado. É verdade. Tudo errado. Tudo errado. Então, assim, a gente vai tentando fazer um trabalhinho para conseguir chegar à informação correta, porque eu tenho certeza que se a informação chegar correta, acelera o processo. Eu não estou falando só de uso medicinal, não. Estou falando assim, o uso industrial, gente, ia captar recursos absurdos no Brasil. Tá? Não tenho dúvida. Se você substitui uma lavoura de algodão, não sei se você sabe, mas é uma das lavouras que mais degrada o ambiente. Aí você pega e faz uma plantação de cânhamo, que nem tem THC. Você regenera o solo, produz duas ou três vezes mais do que você conseguiria com uma lavoura de algodão. Igual então, a soja. Recupera também o solo da soja, cannabis. Na primeira reunião do Senado, foi bem interessante, que eu assisti uma apresentação, também não vou ficar citando nomes, de uma pessoa contrária, e ela falando o seguinte, né, que a maconha era a porta de entrada, né, e fazendo toda uma correlação para drogas mais fortes. A correlação ela foi tão rasa e infantil
que seria a mesma coisa dizer o seguinte, quem toma Coca-Cola vai usar cocaína. Porque todo mundo que usa cocaína hoje, um dia tomou Coca-Cola. Coca-Cola, sim. Então, Logo Coca-Cola vicia. Coca-Cola é a porta de entrada para cocaína. É nesse assim, nível de argumentação. Então, assim, é dolorido você ouvir isso às vezes. o Assim, tabaco e o fundamentação. álcool, eles vieram antes da pessoa consumir cannabis. Muitas vezes elas fumaram antes ou beberam antes. Então, assim, não faz o menor sentido, né, essa linha de Mas raciocínio. tem gente que defende isso de único. Tem. Né? Podemos dizer que sim, que a cannabis ela pode ser uma porta de entrada, mas não pelo produto, Não mas pelo local onde você vai buscar. Se você, mas aí o dependendo onde problema... você busca, você Sim. encontra outras coisas. Então, aí o problema, assim, não é a cannabis, é a pessoa que vende, porque é ela que está te oferecendo outras coisas. Tirar a cannabis da mão do traficante é um negócio, assim, que melhoraria muito essa questão da política de drogas. O João está aqui já pulando, porque já estourei meu tempo há muito tempo, né? Já 10 minutos atrás. Eu falei para você, direciona, menino. Se deixar, a gente fala a noite inteira. Nós nem contamos as histórias, os causos. Mas a ideia é essa mesmo. Então, eu vou deixar para vocês fazerem as considerações finais, mas antes, em meu nome, Pedro Pierro, em nome do Seixá, vocês não têm noção de como a gente está, assim, orgulhosos e honrados em ter vocês aqui numa live com a gente, entendeu? Porque não parece, mas vocês são pessoas que, se hoje a gente está falando sobre essa ferramenta terapêutica, parte disso veio de vocês. O que foi, eu não vou falar assim, uma tragédia familiar, mas um momento, assim, difícil da família de vocês se tornou um legado nacional. Né? A gente não consegue falar hoje, nada acontece, a gente não consegue falar hoje da história da cannabis e seu uso medicinal no Brasil sem falar da família Fischer. Não tem como você dissociar isso. Né? Então, ter vocês... Não, assim, você não sabe assim, o quanto que nós do Seixá, né, que o nosso DNA, entendeu, é trazer essa informação, o quanto que para nós é importante, entendeu, ter vocês numa live. Vocês nunca buscaram dinheiro, fama, absolutamente nada. A única coisa que vocês buscaram foi uma qualidade de vida para sua filha. Mais nada. Para você ver ela. Peraí, enquanto a Kate busca ali, só para fechar com o oizinho da Anne, e a gente tem a gente acompanha o chat direto, né? Fantástico quanto vocês cresceram também nesses anos, né? Eu acho que da mesma maneira que o assunto, né, da cannabis no Brasil, a qualidade do trabalho de vocês, eu estava até falando com a Kátia, eu estava passando e olhando os colunistas, né? Cara, só pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas. É impressionante mesmo o trabalho que vocês fazem. Sempre que alguém me pede informação, orientação, eu estou sempre indicando vocês também. Muito obrigado, viu? Precisa achar informação, vocês têm ali. Ai, que linda! Pega o microfone. Peraí, deixa eu catar aqui. Fala oi, Anne. Peraí, deixa eu virar a câmera aqui. Olha o tamanho que tá isso aqui. Olha o tamanho que tá isso, amor. Não, tá linda. Tá linda, 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 linda. Que gostosa da mãe, meu amorzinho. E como ela é carinhosa, né? Teve um lance bastante engraçado lá no início, bem no início mesmo, logo depois que saiu no Fantástico, a primeira vez a história, eu fui com a Catiele, com a Júlia, para ir pro shopping, a gente estava caminhando no shopping, aí a Catiele entrou com a Júlia numa loja de sapato, coisa de mulher, né? E eu fiquei com a Anne andando no shopping com a Anne. Daqui a pouco veio um casal do outro lado do shopping, lá de onde eu escutei a mulher gritando: olha, amor, cutucando mais assim, né? Olha lá, a menininha da maconha. É muito engraçado. Quando eu vejo reportagem assim, a mãe que liberou a maconha no país, e a foto da Catiele embaixo. E cadê a Júlia? Esse título, mas... eu acho que muitas outras pessoas. Mas você cansou de ler isso, não cansou? Eu vi um monte de reportagem falando isso. Mas não dá para tirar o mérito de muita gente que participou disso daí. Não, sim. E cadê a Júlia? Júlia? Corre lá, Júlia! A Anne ali. A Anne acabou sendo a Anne acabou sendo a maconheirinha mais famosa ali, né, do Brasil. A Júlia tá chutando. É a Anne que tá chutando aqui. Que ótimo. Aqui, vem aqui. Entendeu? Se ela tá fazendo isso... Bota a família toda aqui no vídeo. Pra fazer um print depois. Oi, Júlia! Olha aqui, nossa, que família linda, viu? Olha, obrigado. Parabéns para vocês, viu?
Entendeu? Aquela história Obrigada. que falam para mim toda hora, Norberto, é verdade. Entendeu? Pai feio faz filho bonito. Ai, que mal que você é. Falam isso pros meus Obrigado, filhos. Não é obrigado. feio. Entendeu? Obrigado, Falam isso- obrigado. Entendeu? Falam isso Mas pros eu meus sei. filhos. Entendeu? Que Elas pai são feio faz lindas. filho bonito. E agora vou deixar esses momentos finais aí para vocês darem o seu recado. Né? O microfone do Seixá está aberto, vocês fiquem à vontade. E mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e por tudo que vocês construíram. Ai, Pedro, eu só tenho a agradecer, porque assim, esse trabalho de formiguinha que a gente tenta fazer, acho que é o mesmo que vocês fazem, sabe? Só que um pouco mais de excelência o de vocês. Imagina. Profissionalismo, né? Eu acho que cada vez que alguém acrescenta um pouquinho de informação, que alguém leva um pouquinho de informação, é uma maravilha, sabe? Porque assim, é o que a gente precisa. A gente precisa que as pessoas falem sobre o assunto, que as pessoas se interessem, para que isso seja mais natural, sabe? Para que a gente consiga andar com o assunto. Que enquanto for um tabu horroroso, fica meio complicado. Então, assim, quem agradece o convite somos nós. E quero dizer para você parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que é maravilhoso. Muito obrigado, Coraçãozinho tá? para você. Ó, coraçãozinho para você. Para vocês também. Desse lado de Para cá. encaixar. E, Norberto, cara, você, entendeu? Foi o cara que foi o embaixador. O que a Anne fez no acolhimento, com mães, tudo isso, entendeu? Você foi o estandarte que levou isso, entendeu? Para as esferas políticas, que fez todo um trabalho de formiguinha, vem fazendo, então, né? Vocês formam Mas se eu uma não fizer, eu ótima apanho. equipe. Se eu não fizer, eu apanho em casa. Não, ele é ótimo. Eu dou até um carinho de cachorro para ele gosta, ó, carinho de cachorro. Não, mas assim, ó, é uma coisa bastante forte isso mesmo. Assim, várias vezes que a gente cavou, né, reuniões políticas, essas coisas, você leva uma mulher linda dessa, com esses olhos verdes, não tem como político, deputado, senador não concordar e não aceitar. Eu acho que a força de uma mãe... Ai, fala bobagem. Pois não, mas é verdade. A força de uma mãe, o amor que uma mãe tem, na verdade, aí me inclui também o amor que os pais têm pelo filho. Pode vir a empresa que for, pode vir um político que for, a gente não tem como competir. A gente não derruba mesmo, a gente vai à frente, porque por amor pelos filhos a gente faz qualquer coisa, a gente muda qualquer lei. Até maconha a gente dá. Até maconha olha, a gente dá que pros filhos. absurdo, né? Até isso, entendeu? Mas que Chico Xavier estava certo, que oração de mãe arromba a porta do céu. É que se tivesse a Catiele nessa época, ia colocar a porta do céu, Supremo e fazer toda uma... E aí vai. E por aí Pedro, vai. Só para dizer uma coisa, você sabe que uma vez foi me dito, numa reunião, assim, ó, eu não entendi, a Ana era bem pequena, eles falaram assim, ó, sua filha vai ser exemplo para muita gente. Lá atrás, eu não tinha entendido. Hoje eu entendo. Entendeu? Hoje eu entendo que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. E olha quanto bem vocês fizeram, sem saber nem para quem. Olha que costinha isso, gente. Olha que costinha. A gente fica à disposição. Olha que fofura. Se alguém precisar do nosso contato, pode passar. Assim, normalmente a gente não atende o telefone, mas mandando o WhatsApp, na primeira oportunidade a gente responde, a gente orienta, dá apoio, troca ideias. E vocês estão em Brasília? Assim, estamos em Brasília. Tá, Então, podem contar conosco no que for necessário. O convite está aberto. Se quiser vir tomar um café aqui em casa, o café é especial. Ó, que eu vou, hein? Aguarda a visita. Dia 1 do 4, eu sei que é o dia da mentira, mas não é uma mentira. Eu tenho uma aula para dar em Brasília. Nossa, convidado. Nossa, eu gostaria muito de conhecer. Depois eu te mando o localizador. Tá bom, então. Será um prazer, será nosso. Será um prazer enorme e a gente faz uma live ao vivo daqui. Combinado, então. Pode deixar. Então, pronto. Gente, obrigada, muito Pedro. obrigado mais uma vez. Sim. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, Boa Anny. noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.